Ontem, uma sessão que se encerrou próximo das 10 da noite, nós votamos a versão final do Plano Nacional de Educação. O plano foi enviado em 2010, no mês de dezembro, pelo presidente Lula, através de um projeto de lei 8.035, e durante 2 anos nós o discutimos na Câmara Federal, aprovamos as metas. Eu fui o autor do principal destaque para a meta de financiamento, dos 10% do PIB para a educação, com o apoio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, a FINEDUCA, que foi criada e é dirigida pelo professor José Marcelino Rezende, professor da USP do campus de Ribeirão Preto. Então nós conseguimos votar na Câmara dia 26 de junho de 2012 e o projeto subiu para o Senado. Para nossa tristeza, no Senado houve uma série de mudanças para pior. Eu me manifestei em relação a isso através de um artigo, Educação às Ameaças do Senado. Esse artigo foi compartilhado e publicado pela página do senador Cristóvão Buarque. E basicamente nós discordávamos do Senado em relação à responsabilidade da União na complementação dos estados e municípios, a meta de financiamento, a incursão na meta de financiamento dos programas que hoje existem, com renúncia fiscal e financiamento, para permitir o acesso a vagas nas instituições privadas, filantrópicas e confessionais, aqui eu me refiro ao FIES e ao ProUni, e outras questões que nós já havíamos vencido na Câmara e que, infelizmente, elas foram reformuladas no Senado. O Senado concluiu a votação no final de 2013, remeteu para a Câmara, nós reinstalamos a comissão e fizemos esse debate até ontem. A votação de ontem ela foi conclusiva, mas nós temos pelo menos 2 destaques que vão ser apreciados segunda-feira. O principal destaque volta à questão da meta de financiamento. Eu saí agora por uns minutos para dar uma entrevista para o Correio Brasiliense, porque na semana passada, quando nós defendemos que financiamento público é para a educação pública, nós surpreendentemente fomos atacados por alguns deputados da base do governo, especialmente da bancada federal do PT, sobre o argumento de que nós éramos contra o FIES e o ProUni. E nós dissemos que nós não nos acostumamos a fazer defesa de teses manipulando a tese contrária, mas enfrentando as teses contrárias e não distorcendo aquilo que é objeto da sua defesa. Se você diz que a sua camisa é quadriculada, eu não posso criticar dizendo que a sua camisa é de listras. Eu tenho que convencer as pessoas de que menos bonito do que quadriculado pode ser de uma cor só, mas não distorcer aquilo que é objeto da sua defesa. Nós perdemos essa votação na comissão especial por 11-8. 11 deputados entenderam que FIES e ProUni tinham que vir para dentro do bolo do financiamento da meta de 10% do PIB para a educação. 8 deputados entendemos que não. Ao entendermos que não, nós não estamos nos manifestando contra o acesso do estudante pobre a uma vaga via FIES ou via ProUni. O que nós temos que discernir é que ProUni tem fonte própria, tem renúncia tributária. E a maior prova disso é que você acessa os números do ProUni na página da Receita Federal. Você acessa informações sobre o ProUni na página do MEC. Mas o cálculo da renúncia fiscal ele é computado na página da Receita Federal. Eu trouxe aqui a nota que eu distribuí ontem com os líderes, vou passar para vocês, nós vamos voltar a ela na segunda-feira. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que o FIES, ele entre outras fontes, ele recebe recursos de parte da receita das loterias federais da Caixa Econômica. E ele recebe recursos de parte dos encargos financeiros. E recebe títulos públicos do Tesouro Nacional que entram num processo de compensação com as instituições privadas. Ontem, por coincidência, foi aprovada a medida provisória 624, que abriu um crédito de 5 bilhões a favor do FIES. Qual é a nossa conta? E por que da nossa defesa desse destaque? A maior parte das metas do Plano Nacional de Educação serão de responsabilidade dos municípios. Você atender e construir educação pública de qualidade das creches ao ensino fundamental significa que você vai estar sob pressão nos municípios, que é da atribuição dos municípios a oferta de vagas nas creches até o ensino fundamental. Na outra ponta do sistema,
no ensino superior, nós temos hoje 72% das matrículas nas iniciativas privadas e 28% nas instituições públicas. Então, do ponto de vista da graduação, a iniciativa privada ela dominou a oferta de vagas ao longo dos anos. Contraditoriamente, do ponto de vista da pós-graduação, inverte-se o papel. 90% da pesquisa acadêmica é feita nas instituições públicas. E quando você olha o mapa do Brasil, nós temos 2.840 programas de pós-graduação, 2.305 instituições públicas e 535 programas de pós-graduação em instituições privadas. Agora vamos ver por região. Na região norte, apenas 5% dos programas de pós-graduação são oferecidos por instituições privadas. No Nordeste, apenas 7%. No Centro-Oeste, 18,8%. No Sul, 28% e no Sudeste, 21%. Do ponto de vista da meta do Plano Nacional de Educação, que é você ter 33% de matrículas líquidas de jovens de 18 a 24 anos, hoje nós temos 14,9%, você pode até ter a participação da iniciativa privada para expandir a matrícula entre os 18 e 24 anos na graduação. Eles já fazem isso. Aliás, a iniciativa privada se especializou na graduação e agora está no ensino à distância. Mas o grande desafio hoje para o Brasil, na economia e no mundo, não é a graduação. É produção acadêmica, é pesquisa, é inovação tecnológica, é ciência e tecnologia. Isso a iniciativa privada não faz. Quem faz é a universidade pública. Então, se eu pego para o Unifies, trago para dentro da divisão dos 10% do PIB, eu vou comprometer o financiamento das outras metas. Eu, como tenho um bolo de 6 quilos para um aniversário, para 20 convidados, e de repente eu chamo mais 10 convidados para o mesmo bolo de 6 quilos. Ora, eu vou estabelecer um conflito e uma disputa por financiamento entre as instituições privadas, que recebem recursos por desoneração tributária do ProUni, aquelas que são financiadas pelo FIES, que é um financiamento oneroso para o estudante, eles entram dentro dos 10%, e amanhã, quando eles quiserem expandir, ou no ensino à distância, ou no ensino médio, como eles já calculam que poderão migrar para o ensino médio, eles vão disputar dentro do bolo contra quem? Contra financiamento de creche, financiamento de educação infantil, e assim vai. Então, essa não é uma questão menor. Ontem tentou-se fazer uma grande festa, nos pressionaram para que nós retirássemos o destaque, nós dissemos que nós não retiramos, é uma questão de princípio. E como eu disse agora para o Paulo de Tarso do Correio Brasiliense, não é uma questão de governo e oposição do atual governo da presidenta Dilma, não é. Isso é uma questão muito antiga. E que ela tem lá a sua gênese, talvez o seu DNA, naquele manifesto que os pioneiros da educação assinaram em 1932. Antes de pensar em industrialização, crescimento econômico, modernizar o país, antes de tudo isso tem que vir a garantia da educação como fator fundamental de promoção do desenvolvimento. Ainda hoje se confundem as pessoas trazendo fábrica, dizendo que uma fábrica numa cidade é desenvolvimento. Não é. É crescimento físico do produto econômico. Desenvolvimento é um conjunto de outros fatores. Então eu fiz questão de fazer esse preâmbulo para a gente poder entrar aqui na discussão específica desse processo do controle social, da gestão democrática, que são questões fundamentais para nós mudarmos o modelo da educação brasileira e contribuirmos para mudarmos o modelo de gestão da nossa República. Da execução de políticas públicas, do papel do Estado no atendimento às demandas da sociedade, da consolidação do processo democrático, que não é só ter um título de eleitor na carteira, nem votar no dia da eleição, pelo contrário, quem só faz isso não faz falta, é melhor ficar em casa. Hoje em dia, realmente, não basta votar. Porque se você vota e vai para casa, quem decide as coisas durante os 4 anos são aqueles que sabem o que querem. E quem tem direito de cidadania, mas não sabe o que quer, vai transferir o seu direito para outros que sabem muito bem o que querem. Né? Então, eu fiz questão de destacar, associando a preocupação com o papel dos conselhos, a gestão democrática da educação, enfatizar isso, e o papel dos conselhos. Eu vejo, por outra, recoloco uma imagem de Paulo Freire, de Anísio Teixeira,
de Darcy Ribeiro, ou de outros mestres, intelectuais, pesquisadores de outras áreas importantes, porque o Brasil trata muito mal os seus intelectuais, que não são os intelectuais chapa branca, que não são os intelectuais que vivem do poder. O professor Darcy Ribeiro disse pouco antes de morrer, ele faleceu de câncer, que batalhou muitas batalhas na vida dele, perdeu quase todas. Mas que ele estava muito feliz, porque ele ficaria triste se tivesse ficado do lado dos vencedores, para os quais ele tinha perdido grande parte das suas batalhas, né? Então, nós temos um patrimônio da sociedade brasileira, que tem que ser colocado num altar muito maior do que ele está. Quando as pessoas falam da redemocratização do Brasil, as pessoas falam de eleições, dos partidos políticos, das campanhas. Mas isso por si só não quer dizer muita coisa, embora seja um grande instrumento de promoção das liberdades e da liberdade de expressão. Mas um patrimônio essencial de uma sociedade, num processo de democratização, são as suas conquistas estruturais. E de 1988 para cá, nós temos tido muitas conquistas no campo da educação. A sociedade tem sido protagonista de reivindicações, de propostas. O Brasil é um país do qual nós temos que nos orgulhar no campo da educação. A produção científica em educação no Brasil é espetacular. Os nossos mestrados, os programas de doutorado, a produção acadêmica. O que não nos faltam são subsídios para pensar e fazer muito melhor a educação brasileira. O que nos faltam, às vezes, são as ferramentas adequadas. E estabelecer nas relações públicas o predomínio dos interesses públicos e não dos interesses privados dentro da gestão pública, como muitas vezes acontece. Então, eu venho destacando, no ano passado eu fiz 32 conferências municipais de educação em Pernambuco. Eu sou da Comissão de Educação desde 2003, eu fui titular de todas as comissões do Fundeb, do PIS, da obrigatoriedade, etc, etc. É que nós temos já na Constituição a educação é um direito social. Isso não é uma vaidade, isso é uma questão civilizatória, né? Nós definimos os princípios constitucionais que devem nortear as políticas educacionais, a prática pedagógica, o papel da escola, o papel dos sistemas. Nós definimos o dever da União, dos estados e municípios, para que não houvesse conflito de gestão, conflito de competência. Nós definimos os mínimos de recursos que tinham que ser aplicados no orçamento federal dos estados e municípios. Nós estabelecemos que tínhamos que ter um Plano Nacional de Educação, no artigo 214 da Constituição de 88. Nós somos talvez o único país nas Américas que, em tão curto espaço de tempo, fez 3 emendas à sua própria Constituição. A primeira emenda é a emenda 14 do Fundef. A segunda é a emenda 53 do Fundeb. A última é a emenda 59, que determinou que o investimento em educação tem que ser um percentual do PIB e a matrícula tem que ser obrigatória dos 4 aos 17 anos. O Brasil só definiu isso em 2009, que matrícula de 4 a 17 anos era obrigatória. Devia ter definido depois da Constituinte de 46. Mas isso significaria o quê? Dividir o bolo. Tirar do orçamento da União uma parte preponderante de recursos que ia desfalcar o financiamento de outros interesses. Mas pior do que isso, tirar do bolo dos recursos federais, lá atrás em 46, uma parte do financiamento para garantir a obrigatoriedade das matrículas, mais do que desfalcar a disputa pela divisão do bolo, ia provocar um bocado de subversivozinho nas escolas, aprendendo a ler, a escrever, a refletir, a pensar, a ter escolaridade, o que não era de forma alguma do interesse das oligarquias, dos grandes proprietários rurais, das elites econômicas, dos centros urbanos, à época mais desenvolvidos, no sul, no sudeste. Então a educação sempre incomodou muito, e ainda incomoda muito, né? Nós estamos agora com um caso de um professor de uma escola em Santa Catarina, um estado que tem um grande PIB no Brasil, que está com processo de suspensão, de perseguição, porque assumiu atitudes que são competência do docente, contrárias à gestão da escola e do sistema. E nós devemos ir lá em Santa Catarina, na Comissão de Educação, para fazer uma inspeção sobre isso. Bem, nós definimos na regulamentação do Fundeb os valores per capita, o piso, e o percentual de recursos do Fundo Social dos Royalties para a educação.
essa emenda foi minha. Dilma propunha 100% dos royalties para o pré-sal. Quando a gente pegou o projeto de lei e foi ver o que tinha dentro da barriga, não era 100% do fundo, era 100% da poupança derivada da aplicação do fundo. Entenderam a diferença? 100% dos royalties. Quando a gente abriu a barriga do projeto, não era isso que tinha dentro. Nós recalculamos, dimensionamos as metas, e aí fizemos o destaque para que, em vez de 100% da renda da aplicação do fundo, fosse 50% do fundo. É a primeira vez na história que 50% é maior do que 100%. Porque o nosso centro dos 50% é maior do que o centro dos 100%. Então, nós temos um patrimônio muito objetivo de princípios, de diretrizes, de competências, de princípios de gestão. Vocês vão ver depois eu recuperar aqui a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a gestão democrática, os conselhos escolares, enfim, tudo que foi construído pela sociedade, mas que ainda enfrenta a reação das oligarquias, né? E aí, veja, dia 12 de junho, dia dos namorados, começa a Copa do Mundo, mas não é futebol que é a unanimidade nacional. Unanimidade nacional é educação. Vamos começar de baixo para cima? Educação está presente em todo o discurso de campanha eleitoral. Eu tenho militância partidária desde 1980. Já fiz campanha desde 82. Eu nunca vi um candidato subir no palanque e dizer: eu vou fechar as escolas. Vou aumentar o nível de analfabetismo no meu município. Vou aumentar a quantidade de crianças fora da sala de aula. Os professores vão se aposentar, eu vou fechar as cátedras. Todo mundo acha que com diploma se ganha melhor, que a educação é o melhor instrumento de promoção dos direitos, proteção dos direitos da criança, que é a base para a prosperidade da ciência, da inovação, do conhecimento, da produtividade do trabalho. Se todo mundo acha que a educação é tudo isso, por que os indicadores são tão precários? Né? Aí eu vou dar alguns sinais dessa precariedade. Professores com contratos temporários, em pleno século XXI, com universidades, com oferta de vagas na graduação, na pós-graduação, pessoas saem até do Brasil para Portugal, para a Argentina, para ter acesso a um mestrado. Pernambuco tem 40% em base de professores com contrato temporário na rede pública estadual. Espírito Santo, 71%. Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do mundo, 66%. Está vendo que não precisa de educação para plantar soja? Outro professor com contrato temporário, mas é o maior produtor de soja do mundo. E a soja é um grande carro-chefe da exportação de produtos primários. Né? E aí você vê um dos sinais dessa precariedade. Nos municípios, em média, 27% dos professores têm contratos precários. Contrato precário, tudo que daí deriva do ponto de vista de precariedade, de instabilidade, de falta de condições, etc. e tal. Os contratos precários provocam debilidade na educação. Mas o que prevalece? A miopia fiscal e contábil de governadores e prefeitos, que, para atender a lei de responsabilidade fiscal, olham o ingresso na carreira por concurso e o desenvolvimento na carreira por progressão, qualificação, desempenho, como algo irrelevante. Eles preferem ter do lado da mesa do gestor uma calculadora do Paraguai para fazer conta e dizer: como é que eu gasto menos com educação? Com contrato temporário. Aí bota contrato temporário. Aí você vai produzir isso que está aí disponível nas pesquisas, nos relatórios, nos licenços, uma queda confirmada do desempenho dos alunos. Nós chegamos à primeira década do século XXI com uma precariedade exorbitante nos níveis essenciais da base do sistema educacional, que são a educação infantil e o ensino fundamental. Na educação infantil, nós tínhamos, por grau de formação, 43% dos professores sem formação superior. Tem gente que ainda acha que não precisa licenciatura, não precisa graduação para assumir os anos iniciais do ensino da educação infantil. Eu fui presidente da APENOP, um companheiro aqui me lembrou, não vou dizer quando é, porque faz muito tempo. O governador era Marco Maciel. Nós compramos uma briga federal e ganhamos em relação ao artigo 39 da antiga lei 5.692, 5.092, a LDB, que dizia o seguinte: os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer a remuneração dos seus profissionais de educação, levando em consideração
graus de formação e habilitação. Ou seja, concretamente, a professora primária que tinha nível superior tinha que receber pela titulação, não pelo grau de ensino. Isso em 71. Né? Definiu-se na LDB. 8 anos depois, nós compramos essa briga com o governo do Estado. O governo do Estado afirmava que lei federal não se aplicava ao Estado de Pernambuco, que era uma unidade autônoma da federação, né, como se fosse uma ilha do Oceano Pacífico, né, até porque Fernando de Noronha faz parte de Pernambuco. E assim vai desde 1971. Ainda hoje, 43% dos nossos docentes na educação infantil não têm formação superior. Nos anos iniciais do ensino fundamental, 31%. E há 2 semanas eu republiquei nas minhas páginas o relatório da deficiência da docência no Brasil, matemática, física, química e biologia no ensino médio, um déficit de 9 mil professores de física e um rodízio do vale tudo de professores de outras áreas assumindo cátedras de outras disciplinas, como se isso não tivesse impacto nenhum na educação. Os prefeitos, os governadores não estão nem aí para isso. Né? Bom, um aspecto gravíssimo que eu tenho enfrentado com outros parlamentares, poucos, infelizmente, é o problema da corrupção na educação, da má gestão, da má qualidade da aplicação dos recursos públicos em educação. Quem faz parte do Conselho Municipal, Conselho de Acompanhamento, dorme todo dia com essa dor de cabeça e acorda perreado. Né? Bom, segundo a Controladoria Geral da União, após centenas de auditorias que foram realizadas, especialmente aqui no Nordeste, infelizmente, em educação e saúde, você encontra os maiores indicadores, desde a má qualidade da aplicação, gastos que não são fruto de planejamento, compra de insumos que não tem a ver com o diagnóstico que a escola faz da precariedade dos seus indicadores. E aqui eu abro um parênteses para dizer que no ano passado eu estava no meu gabinete em Brasília, apareceu lá um prefeito, eu não faço campanha eleitoral com prefeito, essas coisas, de porta do prefeito, não sei o que, não sei o que. Aí ele me pediu uma emenda para o município dele, Belém de Maria. Aí eu, poxa, Belém de Maria? Qual é a emenda, prefeito? Ah, para a educação. Eu disse, tudo bem, educação, eu sou da comissão de educação. Ele disse, eu quero que o senhor bote uma emenda que eu quero dar tablet para os meus alunos, tudinho. Aí eu disse, o senhor quer dar tablet para os alunos de Belém de Maria? Eu vou dar, porque os prefeitos da região estão tudo dando e o pessoal está me cobrando. Aí eu disse, mas prefeito, o senhor tem... Aí eu comecei assim, né? O diagnóstico. Como é que está o seu censo escolar? Está atualizado? Ele disse, eu não sei nem qual é o censo que tem lá. Acho que foi do outro prefeito. Aí saí perguntando se ele tinha os indicadores da escola, da rede municipal, e não tinha nada. Mas ele queria a peste do tablet para dar um bichinho daquele para cada um. E isso virou uma moda. É a espetacularização das tecnologias. É a falsa modernidade sem que a escola diga o que ela precisa. Por quê? Porque ninguém ouve o professor, ninguém ouve a comunidade escolar. Então, o sujeito compra tablets para toda uma rede municipal. Se for de uma cidade grande, avisa ao secretário de comunicação. Já comprei. Quando eu for entregar, eu mando o pessoal fotografar, que eu vou botar outdoor na cidade toda. Aí, uma coisa sai puxando a outra, né? E as pessoas são levadas a acreditar que isso é política educacional. Gente, vocês se lembram da época que as escolas recebiam parabólica, VHS e televisão da marca Cineral? Que a gente andava pelo sertão, as parabólicas, tudo capenga, porque o pessoal roubava. Mas não roubava a parabólica, roubava aquele miolo que tinha metal. E quando a televisão quebrava, não tinha assistência técnica. E quando o danado da fita VHS enganchava dentro do aparelho, acabou-se. Então gastou-se uma fábula no Brasil, com equipamentos, com insumos, que não tinha nenhuma relação, primeiro, com o diagnóstico que a escola faz do seu papel, dos seus indicadores, com a identificação dos insumos que são os mais apropriados para ajudar o professor e a comunidade a superar essas debilidades. Então, isso tudo é uma forma de corrupção. Mas as formas mais agudas também estão presentes, que são a formação de quadrilha entre gestores e empresários e a prática deliberada de superfaturamento, fraude na merenda, na reforma de escola, nos gastos, etc., para desviar dinheiro público. E, infelizmente, as duas áreas de maior incidência são saúde e educação. Eu sou autor de um projeto de lei que pega tudo isso, transforma em pinga de ombro
e amplia o tempo de prisão e o tempo de afastamento da vida pública. Não sei quando vou aprovar. Especialmente o desvio se dá na transferência dos recursos do Fundeb. Eu dizia na emenda 14, a corrupção com o recurso do Fundef, que é da primeira à oitava, é uma corrupção que come um bolo de bacia. A corrupção com o dinheiro do Fundeb, que é da creche ao ensino médio, é de um pão grande ou de um bolo de uma delicatessen. Muito maior. Vai aumentar o bolo, se não aprimorar a gestão, não incluir transparência, vocês sabem disso, vai ampliar a corrupção. Bom, isso são detalhes das partes que nos remetem ao todo. Então, gente, nós estamos aqui discutindo gestão pública, controle social, controle estatal, papel dos conselhos, a participação da comunidade, num país que, em pleno século XXI, você ainda tem professores sem habilitação nas salas de aula, milhares e milhares de horas de aula sendo assumidas por professores que sequer têm habilitação. E eu me arreto porque esse negócio só história em educação física e arte. Eu sou professor de educação física. Outro dia apareceu um projeto de lei para dar 10 anos para os municípios e o Estado colocarem de fato professor com licenciatura em educação física para dar aula nas disciplinas. Eu digo, pode 10 anos de matemática, que eu quero ver se vocês aceitam. Em química, em língua portuguesa, ninguém quer. Agora, educação física, chuta, 10 anos para ter um professor licenciado. E agora, em algumas redes municipais, estão tirando a docência de educação física do ensino da educação infantil de primeira a quarta série. Né? Bom, nós ainda temos milhares de horas aulas, sem gente com habilitação específica. O piso salarial, que é o piso, virou teto. Tem prefeito que paga o piso, bate no espelho e parece um tambor. Eu pago o piso. E não é, eu tenho que pagar o piso como piso, mas a média era ser acima do piso. Porque piso é piso, mas virou teto. Né? E aí, gente, por que os conselhos não funcionam adequadamente? Ou seja, por que os conselhos funcionam precariamente e muitas vezes não são respeitados pelas administrações? É porque os conselheiros é tudo galego? É porque é tudo gordo? Porque é tudo magro? É porque é uma ruma de macho? É porque é um bocado de mulher? Não, porque isso é uma tradição da oligarquia do Estado brasileiro. O poder é privado. O poder não é público, não é publicizado. Então, constituir um conselho significa um encosto, significa um empecilho, porque para ele já se legitimou no poder com o voto. Tem que prestar conta para um conselho que não é composto por vereadores, que muitas vezes a Câmara é acoloiada com o prefeito. O que acontece? Muitos não aceitam. Muitos não aceitam. Então, isso é um desafio de reforma de Estado. Defender a plenitude da atuação dos conselhos, a qualificação, as condições de efetiva autonomia para o exercício da função de conselheiro, é defender um Estado democrático. É defender o direito de cidadania da sociedade, não se submeter apenas ao controle estatal. Por quê? Porque, como diz o professor Nicholas Davis, que é um dos grandes estudiosos sobre Tribunal de Contas e Educação no Brasil, eu vou citar depois uma obra dele agora, um texto dele, uma publicação que saiu recentemente, pela editora Xamã. Ele pegou todos os tribunais de contas do Brasil e saiu fazendo raio-x. Primeira desgraça. Uns acham que manutenção e desenvolvimento da educação é uma coisa, outros acham que é outra coisa. Segundo, os auditores são concursados, mas os conselheiros são indicados por indicação política. Terceiro, às vezes os conselheiros querem votar uma súmula, mas não conseguem votar porque não é tradição dos tribunais fazer assim, assim ou assado. Então, tem tribunal que age de um jeito, tem tribunal que age de outro, dentro do mesmo país, submetido à mesma Constituição. Então, vocês sabem disso, que muitas vezes os tribunais de contas, eles não ajudam, eles ficam muito distantes, e às vezes até a promotoria pública não consegue exercer com autonomia a sua função e o seu papel. Por isso é que há tanta corrupção e tanto desvio de recursos na educação. Né? Por que ainda é um desafio para a educação brasileira ter professor concursado, unidocente, toda a carga horária só numa escola e ter a carreira? Por que isso é um desafio? É um problema? Não era para ser, né? Se em todo mundo as nações que mais prosperaram no desenvolvimento humano, no domínio econômico e na qualidade de vida, entenderam que a educação não era um imposto, não era um empecilho, que a educação não era uma função estratégica, por que o Brasil também não faz isso? E aí vem a disparidade.
Não tem dinheiro para educação, mas para carnaval, São João, dia da padroeira, dia do padroeiro, não falta dinheiro. É limão com mel, banana com tijolo, brita com cimento, areia com pedra. É tanta banda de forró no meio do mundo, mas não tem dinheiro para educação. Assim que menino fora da escola. Pernambuco, segundo lugar no Nordeste. 205 mil crianças e jovens de 7 a 17 anos fora das salas de aula. Olha, eu estou dizendo fora. Não é menino de 9 na segunda, menino de 10 na terceira, não. É fora da sala de aula no século XXI. Fora da sala de aula. Além daqueles que estão na escola, mas já estão se despedindo da escola. Nós temos a maior taxa do mundo de abandono precoce do ensino médio. 41% dos nossos adolescentes que entram no ensino médio abandonam precocemente. Isso é 5 vezes mais do que a taxa de Portugal. Então, falta dinheiro para a educação, mas não falta para o Carnaval, para o São João, para a Copa do Mundo, o Dia da Padroeira, aniversário da cidade, festa do milho, da laranja, do abacaxi, da pitomba e por aí vai. Para isso tudo tem dinheiro. Não tem para colocar toda a criança na escola, manter as escolas com padrão de qualidade, professores contratados, concursados e com carreira. Gente, isso não é obra do acaso. Quando a gente defende, apoia, muitas vezes subsidia, com informações, muitas vezes denuncia na Comissão de Educação os conflitos dos conselheiros com os gestores, é porque a gente sabe que isso não é da agora. Isso vem de uma longa história que nós estamos enfrentando há séculos, e quanto mais avança o acesso à informação, como hoje, com as redes sociais, com a circulação de dados, com a internet, mais a gente pode avançar no sentido de reformar essa trajetória. Né? O que Pedro Vaz de Caminha botou na Carta por Rei de Portugal? Se plantando tudo dá. Se plantando tudo dá, para que precisar estudar? É só sacudir uma semente de um pedaço de terra. Vocês já viram na história da colônia, a colônia receber dinheiro da metrópole? Olha, eu já estudei muito esse negócio. Eu tenho grandes amigos que são pós-doutores em História na Federal de Pernambuco, que eles me disseram, Paulo, não tem jeito. Não tem um lugar do mundo que passou pela colonização em que a colônia recebia dinheiro da metrópole. Sempre era a metrópole arrancando o que podia da colônia. Se a lógica de 322 anos de colonização no nosso país foi essa, por 322 anos, quando muito, se delegou para os jesuítas a tarefa de oferecer educação. E olha lá. Porque se o meu interesse é só arrancar a riqueza do patrimônio e tirar de quem era proprietário as terras para produzir, para que eu vou educar? Para arrumar problema? Né? Então, a lógica de 322 anos de colônia e de um império que não derrubou a colônia, mas pediu licença para mandar a colônia para casa, era a lógica do quê? De um modelo onde a educação era totalmente algo à parte do projeto de nação. Isso vem da colônia, isso vem do império e da transição da colônia para o império sob o comando das elites agrárias e daqueles que viviam na periferia da coroa. Né? Ora, para acumular riqueza, para dominar a terra e os meios de produção, não precisa de educação, gente. Quanto maior o grau de instrução, maior o grau de percepção, de consciência, de reivindicação, de direito. Está cheio de direito, viu? Não precisa não. Então, vem de lá. Segundo, quando o cabo escreve a letra do hino nacional, bota deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Vai para lugar algum quem fica deitado eternamente em berço esplêndido? Não fica. Então vocês olham a letra dos hinos dos países que fizeram a independência no início do século XIX, você olha a letra do hino de Pernambuco, ela é toda de exaltação das riquezas naturais, salve a terra dos altos coqueiros, deitado eternamente em berço esplêndido. Ou seja, as pessoas tinham a consciência de que o que era fundamental no país eram as suas vantagens naturais. Né? Os economistas clássicos chamavam isso de vantagens comparativas. Até que apareceu um paraibano chamado Celso Furtado que dizia assim: subdesenvolvimento não é um degrau para eu virar país desenvolvido.
O subdesenvolvimento das nações periféricas é consequência do desenvolvimento das nações centrais. Celso Furtado, em 53, brigou com economistas do Rio, que eles diziam que o Brasil não tinha que fazer planejamento e não tinha que pensar em se industrializar. Que o bom era continuar exportando produto agrícola, fazer poupança, transformar a poupança em investimento. Quem controlava a exportação? As empresas de comércio e os produtores rurais. A riqueza que vinha não revertia para a sociedade através de impostos e de políticas sociais. A riqueza que vinha fazia com que os donos das empresas do comércio e os grandes exportadores rurais cultivassem no Brasil padrões de vida semelhantes aos salões de Paris, de Londres. Você vai na Zona da Mata, ainda tem casa de engenho em que a bacia sanitária é de uma louça inglesa, puxador banhado a ouro. Pense numa cagada de luxo. Com toda a franqueza. Então, isso não é por acaso. Construir um Estado democrático, uma sociedade cidadã, contraria ainda hoje oligarquias familiares, oligarquias econômicas, a privatização do Estado, né? Com a integração do mundo, dos países e as economias, esse modelo ele foi sendo enfraquecido, e aí veio o período de Vargas no Brasil, que puxou a luz da industrialização, para que o Brasil saísse do atraso agrícola e se industrializasse. Mas ninguém se industrializa, como diziam os pioneiros em 32, sem antes fazer a base. Você não começa a casa pelo telhado, e não basta ter a planta de arquitetura. Você tem que ter a base, você tem que ter o lastro. O lastro para qualquer processo de mudança é a educação, né? Bom, e aí alguns exemplos disso, né? Desde o século XVI até o século XX, nós fizemos uma divisão do território pelas capitanias hereditárias, que levou em consideração os amigos que tinham proximidade com a coroa, né? Não houve reforma agrária. Ah, mas houve a abolição da escravatura. Houve uma abolição de faz de conta. Porque me disseram que quando levaram a pasta para a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, tinha gente que queria levar mais 4 pastas para ela assinar a Lei de Acesso à Terra para os negros, a Lei de Acesso ao Crédito para os negros, a Lei de Acesso à Educação para os negros. E o cara sofreu um acidente e as outras pastas não vieram para a princesa Isabel assinar. Então só ficou a abolição da escravatura. Aí o negro disse: e aí, princesa Isabel, o que rola? Ela disse: te vira. Um pedacinho de terra? Tem não. Tem uma vagazinha não para o menino estudar? Tem não. Um fundozinho para comprar uma propriedade, plantar banana, inhame, macaxeira? Tem não. Que abolição foi essa? Por isso é que até hoje os piores indicadores de educação envolvem grande percentual das populações negras no nosso país. É a dívida histórica dos modelos, né? Havia, de fato, um fosso entre a economia primária exportadora e os interesses das oligarquias. Você tem municípios de Pernambuco, na Zona da Mata, em que as escolas eram mantidas pelas usinas. A usina tinha mais escola do que a rede municipal de educação. Em que condições? Como se exercia a docência numa escola mantida por uma usina, dentro de um engenho? Falar de reforma agrária era estar no olho da rua no outro dia. E aí o manifesto dos pioneiros, né? O que é que eles diziam? Primeiro a educação, depois a gente pensa em colocar o país em outros patamares. Então, isso não é obra do acaso, gente. O que vocês enfrentam na relação com os municípios, a manipulação de informações, a falta de estrutura dos conselhos, como eu acompanhei agora o Congresso dos Conselhos Tutelares da região metropolitana, nós descobrimos um fundo na Secretaria de Direitos Humanos e fomos lá, pressionamos e trouxemos, através desse fundo, estrutura material para 60 municípios de Pernambuco para os conselhos tutelares. Automóvel, 4 computadores, ar-condicionado e equipamento de água, geladeira, essas coisas de consumo local, né? Porque nós temos conselhos tutelares que não tem nem computador, nem linha telefônica. E cidades grandes que não tem nem estrutura para pernoite de crianças que são encontradas nas ruas, né? Mas você vai perguntar para os prefeitos, eles dizem: não tem dinheiro não. Agora, ele vai trazer chiclete com banana para tocar no trio elétrico em cima da praça. Vai trazer Ivete Sangalo, Cláudia Leite, vai, mas não tem dinheiro para estruturar o conselho tutelar, né? Então, isso é consequência dos modelos, não de ações isoladas, né? E aí, 4 grandes causas: a escravidão, as monoculturas, as economias primárias,
da extração natural sem precisar da educação, sem precisar do trabalho, um financiamento insuficiente e aquilo que toca diretamente ao protagonismo dos conselhos, a má gestão da educação. Má gestão por incompetência técnica e má gestão por um lote de safadeza que o pessoal quer botar dentro da educação para enriquecer e tirar dinheiro da sociedade. Bom, quais são esses indicadores que nós encontramos? Vocês estão dentro de que sistemas? O que os sistemas apontam para vocês quando vocês assumem a responsabilidade de estarem no Conselho Municipal de Educação, no Conselho de Acompanhamento do Fundeb, no Conselho da Merenda? Como diz a professora Hermínia Maricato, nunca fomos tão participativos. Temos conferências, temos conselhos, mas a produtividade disso, ela tropeça na resistência das oligarquias de tornar o Estado um Estado democrático, um Estado participativo. Querem que o Estado seja propriedade política privada dos grupos que controlam a representação da sociedade. Bom, as maiores taxas de desigualdade no acesso à educação estão aonde? Não estão em Casa Forte, em Recife, nem nos bairros nobres de Caruaru, nem nos condomínios de Piedade e Jaboatão. As maiores taxas de desigualdade, anos de escolaridade, desempenho escolar estão entre os 10% mais pobres, entre as populações negras, os afrodescendentes, as populações das zonas rurais, jovens e adultos, nas regiões norte e nordeste e, sobretudo, aqueles estados e municípios com economias agrárias primárias, elevados índices de analfabetismo e baixa renda per capita. Vocês sabem que 60% dos municípios de Pernambuco, Paulo, tudo bom? 60% dos municípios de Pernambuco tem mais de 25% de analfabeto. E tem um município chamado Salgadinho que tem 47% de analfabeto. Bom, como disse o nosso companheiro que está ali de boné preto, eu peguei o início da fala dele, um plano nacional de educação, uma política nacional de educação, ela não fica na compreensão do nacional como algo distante, estratosférico, de um outro sistema solar. Ele começa a ser efetivado nas comunidades rurais, nas vilas, nos distritos, nas cidades, onde se deve garantir o acesso à educação pública de qualidade desde as creches. Nas últimas semanas, eu me arretei com uma discussão lá na liderança do governo, porque depois de 4 anos em que a gente definiu que o governo federal vai complementar estados e municípios que não tenham fontes fiscais para assumir o custo aluno qualidade, escola com insumos, qualidade, carreira, etc. e tal, semana passada ligam lá e disseram: a liderança do governo quer uma reunião com os deputados da comissão do PNA. Aí a gente foi lá. Eu pensei que era para marcar a data da festa, da assinatura da lei do PNA, né? Aí mandaram o secretário executivo, João Bachu, que disse: olha, por isso, por aquilo, o governo não quer assumir, não pode assumir o compromisso com a complementação. Aí aqueles deputados que são mais vaselina, né, começaram, lá vai, não sei o que e tal. Aquilo foi me arretando, quando eu me inscrevi, eu disse: olha, deixa eu falar uma coisa aqui, vou falar de tudo que a gente já fez, eu não vou falar nada novo da minha cabeça. Nós passamos pelo Fundeb, nós passamos pelo Fundeb. No Fundeb, o presidente Lula mandou o projeto, a gente quis incluir creche, complementação federal. O ministro da Fazenda era o Palocci, ele não queria de jeito nenhum. A gente tentou uma vez, 2, 3, até que um dia a gente disse assim: a gente não votou no Palocci, a gente votou no Lula. Contornamos, demos marcha ré, fomos no Palácio Principal, conversando com o Lula, convencemos o Lula, ele disse: manda votar. Creche, do Fundeb, para receber verba federal e complementação da União. Agora chegar uma pessoa de segundo escalão, não é um preconceito com uma pessoa física do João Bachu, que é um técnico, mas uma pessoa de uma esfera que não decide, queria dizer para nós do Legislativo que a gente não tinha que assumir a complementação, né? Então tem que ter creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. No acesso ao ensino superior, não dá para flexibilizar. Manda tudo aí para o ProUni, para o FIES, educação à distância. Isso está na Constituição, isso é previsto no país. Mas a gente tem que ter meta. A gente sabe que a violência infanto-juvenil, a delinquência, é fruto da não escolarização, da precarização das famílias. A gente sabe que quando o Estado se omite, quem ocupa o espaço da sociedade é a criminalidade, é a desigualdade, é a injustiça. Então nós temos que ter clareza de que o Estado tem que ter meta, tem que ter plano, ele tem que ter estratégia. E nada se faz apenas com a ação do Estado, não se pode prescindir da participação da sociedade, né? E aí os mecanismos de controle estatais, controle social, uma rede de monitoramento e busca ativa. A Prefeitura de Jaboatão agora iniciou o processo de monitoramento. Nenhuma criança fora da escola. Vai usar a estrutura dos CRAs,
vai usar a estrutura dos conselhos tutelares e dos agentes comunitários de saúde, é um raio-x. Onde tiver menino vai aparecer. Olha o menino ali. O agente comunitário de saúde foi capacitado para isso, as equipes dos CRAs, os conselhos tutelares, nenhuma criança fora da escola. Que basta ter uma, a gente falhou. Basta ter uma criança fora da escola, o sistema está ineficaz. Então, falando dos mecanismos de controle, né? Controle estatal e controle social, gente. Quem faz o controle estatal? O Estado. O Estado tem agentes próprios para fazer isso. Que fazem concurso público nos tribunais de contas, que fazem concurso das carreiras típicas do Estado, que são remunerados para isso. Que quando os representantes do Estado estão num conselho e vão às reuniões do conselho, em geral eles estão no horário de expediente e recebem para isso. Os representantes da sociedade civil, que são chamados às 2 da tarde para uma reunião de um conselho, como é que eles vão fazer se naquele horário eles estiverem trabalhando? Ou na iniciativa privada, ou no negócio familiar, ou no setor público. E aqueles que não são remunerados? Daí já começa a disparidade da importância das atribuições. Segundo, dá para competir com equipes que vêm das prefeituras, ou mal ou bem, com o domínio das informações, ou com um conjunto de dados, para a gente discutir contabilidade e conta pública com quem não tem acesso às informações, no mesmo grau de igualdade, intensidade e regularidade? Não dá. Eu, há 10 anos, em 2003, há 11 anos, desenvolvi um programa municipal chamado Controle Social e Políticas Públicas Municipais. Nós passávamos sexta, sábado e domingo em cidades polos e discutíamos saúde, com a doutora Cristina Sete, que esteve aqui, foi secretária de saúde de Caruaru, assistência social com Marcelo Sitkovski, mestre em serviço social, professor da universidade, previdência municipal com Ricardo Souza, bacharel, auditor do Tribunal de Contas, Fundef com o professor Elcio de Matos, da universidade, e eu tratava de orçamento público municipal. A gente qualificou 600 pessoas há 11 anos, para que essas pessoas, em sendo indicadas para os conselhos municipais, elas tivessem argumentação, capacitação para enfrentar a tutela do poder público, muitas vezes não quer discutir com os conselhos, não quer prestar conta, nem quando a lei manda. Quem é conselheiro aqui do Fundeb sabe que na Lei 11.494 de 2007, 2 artigos 24 e 25 tratam dos mecanismos de transparência na prestação de contas. Aqueles artigos são filhos meus, foram feitos por mim. Não pode ter mulher de vereador, marido de vereadora, namorada de prefeito, mulher de prefeito, carro comissionado, relação familiar, nada. Tem que ter total isenção e autonomia frente às influências do poder público. Agora, mesmo assim, se você é conselheiro e o conselho não tem acesso à internet, não tem uma biblioteca, não tem fundos para realizar eventos, seminários, oficinas, troca de experiências, e você está numa cidade em que a prefeitura não cumpre com a lei da administração pública, com a lei da transparência, com a lei de acesso à informação, como é que você vai exercer a contento a sua função de conselheiro? Quem que tem que cobrar dos municípios a efetividade da responsabilidade do cumprimento da lei de acesso à informação, da transparência de contas por meio eletrônico, como está lá no artigo 24.25 da 11.494, que é o Ministério Público? Agora, muitas vezes o Ministério Público também tem as suas debilidades orçamentárias. O promotor faz júri, ele é titular de uma comarca, ele acumula uma outra comarca, ele faz júri e é promotor civil, porque o Ministério Público muitas vezes incomoda, e aí quando ele manda o orçamento para o Estado, alguém chega por trás e diz para o presidente da Assembleia, não aumenta o orçamento do Ministério Público, que eu não quero ver promotor no pé dos meus prefeitos. Eu fui deputado estadual e ouvi deputado dizendo isso. Pelo amor de Deus, menos rio e satanás do que um promotor no pé do meu prefeito. Então, quando o orçamento do Ministério Público vai para a Assembleia, eles cortam. Aí você fica com 100, 250 cargos de promotor para fazer concurso, não faz porque não tem orçamento. Faz o de promotor, não faz o de assistente ministerial. Aí o promotor recebe uma denúncia de uma cidade grande, desvio do Fundeb, ele abre um procedimento de investigação preliminar que gera um inquérito civil público, ele tem que fazer uma perícia contábil e não tem assistente, aí ele tem que pedir ao Tribunal de Contas. Aí aquilo bate lá, ó, o promotor está pedindo para ceder um técnico do Tribunal de Contas. Aí o deputado, que é amigo do prefeito, que junto com o governador nomeou o conselheiro do tribunal, já vai mexer os pauzinhos para aquela sessão de um servidor não acontecer. E aí apodrece o sistema, né? Mas o recurso é desviado. Então o controle estatal é feito pelos tribunais de contas.
O controle social, como a gente presume, é feito pelos conselhos com participação da sociedade. Mas não há profissionalização. E aí eu tiro meu chapéu, o professor Humberto Viana, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que teve uma percepção fundamental e, através de gestões com o Conselho Universitário da Rural, criou a Escola dos Conselhos, que hoje é o centro de referência para a capacitação dos conselheiros tutelares e dos conselhos de defesa dos direitos da criança. Por que a Universidade Federal Rural, minha universidade, eu sou professor do Departamento de Educação Física lá, ou outras universidades não pensaram em criar uma escola de conselhos? Porque vocês acham que é o governo que vai criar uma escola de conselho? O prefeito vai criar uma escola municipal de conselho para ensinar os conselheiros a fiscalizar o prefeito? Então, esse papel que hoje é desenvolvido pela Escola dos Conselhos na área de defesa dos direitos da criança, tutelares e conselho de defesa, é uma referência nacional, porque faz a qualificação, a capacitação, o empoderamento dos conselhos. Você não tem profissionalização, você não tem formação técnica, contábil, jurídica. Municípios que têm metade da rede pública nas zonas rurais. Na hora de indicar o representante dos pais no conselho, quem indica? É o Sindicato Rural? É a Associação da Agricultura Familiar, a Associação dos Assentados? A maior parte das vezes, quem indica o representante dos pais é o prefeito. Ou são gerências de vereadores e de prefeitos para ter um assento no conselho, para fazer de conta que tem alguém no conselho fiscalizando aquilo que não se fiscaliza. E se, porventura, uma associação de produtores rurais, um sindicato rural, indica um trabalhador rural para ir no conselho de acompanhamento do Fundeb, você imagina a dificuldade desse trabalhador rural, que, via de regra, tem baixa escolaridade, não teve acesso à escola, sabe fazer conta, sabe? Mas para ele pegar uma planilha de um ano de exercício fiscal de uma prefeitura que movimentou 40 milhões, se não houver uma assistência técnica a esse conselheiro, ele corre o risco de ser levado a testar um parecer de uma conta fraudulenta. Então, o conselho não pode ser conselho de faz de conta, nós temos que batalhar por essa estruturação. E aí, na lei, os artigos que foram objeto das nossas emendas, primeiro visam garantir o quê? Não pode ter na estrutura do conselho traíra. Não pode ter gente que está lá para fazer o papel dos interesses do Estado, tem que fazer o papel dos interesses da sociedade. Mesmo quando você representa o poder público, você está sob os princípios do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, parará, moralidade, tal. Né? Eu votei no prefeito fulano de tal, mas eu estou no conselheiro, como conselheiro, eu não estou representando a Secretaria de Educação para legitimar safadeza. Eu estou para verificar a adequada aplicação dos recursos. Né? Bom, o princípio constitucional, que é a nossa mãe fundamental dessa ação, é o artigo 206, inciso 6º, né? Gestão democrática da educação, com participação popular. Também é um princípio constitucional do Estado de Pernambuco. No artigo 178 da Constituição Estadual, afirma-se que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 7º, gestão democrática nas escolas públicas. Artigo 183 da Constituição do Estado de Pernambuco. A lei assegurará às escolas públicas em todos os níveis a gestão democrática, com participação de docentes, pais, alunos, funcionários e representantes da comunidade. Parágrafo único. A gestão democrática do ensino público será consolidada através dos conselhos escolares. Lhes pergunto, será que em toda a escola de Pernambuco tem conselho escolar? Vocês sabem que há uma lei estadual que eu fiz quando era deputado estadual, que obriga cada unidade escolar da rede pública estadual de educação a ter um local visível e acessível na escola, um quadro com a prestação de conta da execução dos recursos que a escola recebe. Eu só vi isso numa escola em Santa Cruz de Caparibe há uns 6 ou 8 anos. Nas demais eu não vejo. Porque não interessa a transparência. Porque se ela começa na escola, ela vai incutir nos alunos, nos servidores, nos pais, na comunidade, a consolidação e a assunção desse valor como participação. E essas pessoas que na escola têm acesso às contas, vão também cobrar do prefeito as suas contas municipais. Eu fui a Icapuí, no litoral do Ceará, que por muitos anos foi administrado pelos primeiros prefeitos do PT daquela cidade. Lá houve um prefeito chamado Dedé Teixeira, que ele encontrou lá um paredão no centro da cidade, e ele negociou com o dono da casa, era uma casa antiga, e ele transformou aquele paredão no outdoor da contabilidade da prefeitura.
Então, a cada 4 meses, ele pintava tudo de branco e mandava pintar tudo de novo, o dinheiro que entrou do FPM, a cota do ICMS, os convênios, quanto gastou, não sei o quê, não sei o quê. Isso repercutiu muito até fora do Brasil. Né? Vocês imaginem se isso fosse uma praxe em todas as cidades do país. Né? Bom, o que a gente faz então? Né? O que a gente faz para tirar a educação desse patamar de conflito entre o controle da sociedade, a eficácia do gasto público, o cumprimento de metas, a educação pública de qualidade e o desenvolvimento? Não tem saída. Tem que radicalizar o processo democrático. Não tem saída. Nós temos amparo na Lei de Acesso à Informação, no Estatuto das Cidades, nas normas de gestão democrática que estão previstas na Constituição Federal, Constituição dos Estados, nas leis orgânicas. Nós temos que fazer com que a legislação saia do papel, que ela se transforme em domínio público. As pessoas precisam conhecer a legislação, defender a legislação, defender a execução da lei. Eu tive uma vez uma discussão com o secretário de Assistência Social da Prefeitura de Jaboatão, uma discussão por uma emissora de rádio, porque em Jaboatão vigia um programa de compra de vaga em escolas comunitárias, que eram escolas dos vereadores de Jaboatão. Eu identifiquei no orçamento da cidade uma rubrica de 3 milhões e 600 e pouco para compra de vaga nessas escolas, e a rubrica para investimento em educação fundamental pública era de 600 mil reais. Então era de 1 para 6 aproximadamente. E aí botaram para falar contra essa investigação que eu vinha fazendo um secretário. E eu falando de lei, e a hora lá ele disse: por acaso o senhor é bacharel para discutir lei? Eu disse: secretário, não se preocupe não, que eu não vou passar emprego no escritório de advocacia, não. Eu sou professor, não sou bacharel. Agora, quem foi que disse que o conhecimento da lei é propriedade privada do bacharel? Quem foi que me disse? Você vê o nível de arrogância dessas pessoas. Não sabe com quem está falando? Eu sou bacharel, eu sou isso, eu sou aquilo, você não é advogado. Você é formado em ciências contábeis, como é que quer discutir conta pública? Então a gente tem que quebrar com esse monopólio da falsa verdade, da falsa competência, porque ela só serve à corrupção, às oligarquias, à manipulação do dinheiro público. Então a gente tem que democratizar. Como é que a gente faz isso, gente? A gente tem que realizar um programa permanente de oficinas regionais de orçamento e legislação em educação. Isso tem que ser uma regra das instituições, dos conselhos, dos fóruns, das articulações. Né? Há 30 anos nós não tínhamos a internet, não tínhamos as redes sociais. Eu certa vez pedi uma dissertação de mestrado em educação na Universidade Federal do Mato Grosso, liguei para a universidade e me disseram: professor, você tem que mandar uma carta com um valor X de selo dentro da carta, para a gente tirar a xerox aqui da dissertação de mestrado e mandar pelo correio para o senhor. Levava um mês. Hoje eu baixo uma tese de doutorado de 400 páginas em 30 segundos e boto no meu pendrive. Né? Então nós estamos num outro patamar de acessibilidade à informação, da circulação das informações, e de fazer com que isso crie uma rede de resistência democrática. Então, assim como vocês se encontram, fazem os encontros dos conselhos, é fundamental saber com que parceiros vocês podem contar, com instituições públicas, do Executivo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, porque se você soma pequenos fundos de várias instituições, você cria um mecanismo financeiro que permite a realização e a capacitação, através dessas oficinas, do ciclo orçamentário, o que é o plano plurianual, o que é a LDO, o que é a LOA. Porque o correto seria os gastos que uma prefeitura faz durante um ano não serem gastos que nasceram do nada naquele ano, mas que estejam vinculados às diretrizes do orçamento, que por sua vez fazem parte de um projeto quadrienal, que é o plano plurianual, e que agora vão ter que estar dentro de um plano decenal da educação. Então, o ato de incursão na seara do controle social e da investidura na condição de conselheiro não é um ato isolado. Ele faz parte de uma estratégia, porque nós estamos lutando contra estruturas seculares. Né? Organizar a comunidade escolar para conhecer o Plano Nacional de Educação, suas metas e estratégias. A maior parte das prefeituras, se você chegar hoje em qualquer lugar e disser quais são as metas da prefeitura para esse ano em educação, você não vai saber. Pouquíssimas prefeituras no Brasil têm à disposição da sociedade os seus planos municipais de educação. Quando a gente avaliou o primeiro PNE em 2011, 17 estados não tinham planos estaduais de educação, 95% dos municípios não tinham planos municipais de educação.
E alguns que tinham contratado de consultoria, que de vez em quando misturava uma página de outra cidade, dentro da página da outra cidade, você pegava um plano e no meio tinha um papel timbrado de uma outra prefeitura. Porque era contratado de consultoria de faz de conta de primeira andar de esquina. Empresa de fachada para tirar dinheiro do município. Né? Então tem que conhecer, consolidar os planos e, ao mesmo tempo, reforçar a integração dessas leis. Temos que intervir na legislação orçamentária. Todo mundo aqui tem título de eleitor, não tem? Todo mundo aqui não votou na última eleição para um vereador nessa cidade? Na sua cidade, no seu município, não votou? Tudo bem. Não vou nem perguntar por que votou. Mas votou. Vocês deram um voto para essas pessoas, elas vão passar 4 anos com o voto de vocês. Vocês sabem o que essas pessoas vão fazer durante 4 anos em relação à educação? Cada um respondeu de um jeito que eu não entendi nada, mas faz de conta que eu entendi. Mas vocês sabem, certamente sabem, que todos os anos, esse vereador ou essa vereadora em quem vocês votaram, eles vão receber em abril um projeto de lei com as diretrizes para o orçamento, então tem que discutir e votar, e em setembro eles vão receber a lei orçamentária do ano seguinte. E lá dentro daquela lei orçamentária, uma banda daquilo ali, um pedaço daquilo ali é educação. Alguém já abriu uma lei orçamentária aqui? Quando eu estou perguntando isso, vocês estão me entendendo. Não estou contrapondo nem expondo vocês. Eu estou dizendo que esse é o modelo que nós temos na nossa sociedade. Né? Aí o que acontece? Quanto menos as pessoas sabem para que serve o seu voto, elas votam e não dá em nada do ponto de vista da prosperidade. Dá em tudo do ponto de vista da improbidade, mas da prosperidade não. Ontem eu conversava sobre essa tese aqui com um deputado de São Paulo chamado João Dado, auditor fiscal, uma cabeça em termos de contas públicas, descobre safadeza, numa vírgula ele descobre uma safadeza contábil. Ele disse para mim: Paulo, isso aqui não é o Congresso do Povo, isso aqui é o Congresso das pessoas jurídicas. Porque hoje quem financia a maioria do Congresso são as pessoas jurídicas, são as empreiteiras, os bancos, as empresas do plano de saúde. Vocês acham que essas pessoas que vão para lá financiar por esse tipo de gente estão preocupadas com a esfera pública, com os bens públicos, com os direitos públicos? Mas a Constituição diz o quê? Todo poder emana do povo. Outro dia o ministro do Supremo disse: toda profissão tem pessoas incapazes, que erram, e pessoas desonestas. Mas especialmente na representação política, quem vota é o eleitor. Então, se a gente vota num vereador, dá ele 4 anos de mandato, e a gente não comparece, não cobra, não fiscaliza, não exerce o direito de cobrar audiência pública, o Estatuto da Cidade é uma lei federal que obriga a Câmara e a Assembleia a realizar audiência pública sobre determinadas matérias. Então, se a gente toma noção disso, setembro chegou, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente fazem uma petição conjunta e solicitam audiências públicas. E se a Câmara não responde, você atravessa a rua, vai na promotoria, vai nos órgãos de imprensa, acessa os nossos contatos, as páginas daqueles que têm representação da sociedade para defender a sociedade, porque aí a gente cria uma rede. Que não é a rede da Marina, nem a rede de dormir, mas é uma rede de ação. É uma rede de investigação, uma rede de operação. Né? Bom, pensar um novo Plano Nacional de Educação, gente, eu tenho defendido isso. Não é só pensar metas para a educação. Porque a educação só se faz, enquanto tal, se for de forma democrática, participativa, profissionalizada, não aleatória, não dispersiva. O prefeito do Recife anunciou um programa de robótica nas escolas do Recife, 40 milhões. Fez um convênio com a Lego para implantar ações da Lego, 30 milhões. Comprou tablet para toda a rede municipal. E agora, em maio, tem aluno do Recife sem vaga nas escolas municipais. Para que Bobônica comprou tablet e roubou, não sei o que das contas, se o menino não está na escola? Quem foi que disse que tem que comprar tablet e botar robô dentro da escola? Mas não tem um charme de ficção científica, né? De Steven Spielberg, Jornada nas Estrelas, botar robô dentro das escolas? Tem um charme, não tem que dar tablet para os meninos.
Né? O pai não pode comprar, diz, oxe, eu vou botar nesse homem, ele vai dar um computador para o meu menino. Deu o computador, o menino está fazendo o quê? Joguinho, porque o meu você puxa lá o dia inteiro, sendo regular, está no telefone, no celular, não sei o quê, não sei o quê. Né? Mas gosta de jogar bola, né? Da bicicleta, tudo bem. Então é o quê? É o dispêndio do espetáculo da educação. Então é o dispêndio que é uma resposta a um diagnóstico que a comunidade fez. Porque desempenho de aluno na escola não é só problema intraescolar. É problema também extraescolar. Filhos de pais separados, filhos de pais que têm dependência às drogas, filhos de pais de comunidades pobres. Eu citei aqui o Nicholas Davis, que publicou um artigo agora sobre conselhos, tribunais de contas, qualidade da educação. Esse mesmo livro tem um artigo do professor Marcelino que fala dos indicadores dos exames da educação. O Brasil sempre aparece mal naquele PISA, né? Aquele exame internacional. Ele diz o seguinte, nem o PISA lá, nem o SAEB aqui, nem o IDEB aqui, tem que ser olhado de maneira isolada. Porque algo que incide fundamentalmente no desempenho do aluno na escola é o nível socioeconômico das famílias. Ele mostrou dados de escolas públicas e privadas que receberam alunos dos mesmos níveis socioeconômicos e tiveram os mesmos desempenhos. Para desconstituir o mito de que toda escola privada é porque a privada é melhor do que a pública. Agora, é a escola por si só que vai incidir no nível socioeconômico da família da criança que mora na periferia? O soldado, na Coab, não sei aonde? É o conjunto das políticas de desenvolvimento que vão incidir nas condições em que aquela criança chega na escola. Eu dei aula 4 anos na escola Neida Rabeiro, no Alto do Jordão, em Recife, lá atrás do aeroporto. Estou acabando. Aula de educação física. E alguns colegas meus não entendiam, porque às vezes eu ia lá para a secretaria da escola, naquele cachaçinha, bibliógrafo álcool, fazia o questionáriozinho e distribuía para os alunos no início do ano. O que com o Rubem, professor de educação física? Eu e alguns colegas nossos, nós tínhamos essas concepções. Distribuindo o questionário para saber se a casa que o menino mora é de concreto, é de taipa, de madeira, se há uma invasão, se é casa própria, se a rua é calçada, se o caminhão do lixo passa, se ele de manhã tomou café, comeu pão, tomou leite, comeu cuscuz. Tinha gente que não entendia porque o professor de educação física queria se ganhar uma informação sobre os alunos. Porque nós tínhamos uma concepção na educação física, na pedagogia da educação física, de que nós não podíamos só olhar o aluno como uma massa de músculos e ossos, mas como um ser social. Um ser que vive numa situação concreta, numa condição concreta, e a educação tem que intervir também nessas dimensões. Né? Então, nós temos que apostar na radicalidade democrática, no controle social desde a comunidade escolar. Eu sou autor de um projeto de lei, 5519, se não me engano, que implanta o Sistema Nacional de Educação. Não temos. E esse Sistema Nacional de Educação começa com instâncias democráticas. A primeira instância democrática é o Conselho Escolar. E assim vai, Conselho Escolar, Conselho Municipal, para democratizar o sistema. Você pode ter uma escola democrática e ter um sistema que seja uma bosta. Totalmente arbitrário, autoritário, etc. e tal. Então a gente propõe isso, estamos lá debatendo. A gente tem que garantir uma formação política, orçamentária, jurídica, para que o interesse público ele se sobreponha ao controle privado dos papéis do Estado. Senão quem vai comandar o privado é o seguinte, a empresa que doou dinheiro para a campanha do prefeito, o dono da papelaria, depois vai chegar de prefeito, eu dei 2 milhões para a sua campanha, agora nos seus 4 anos o senhor só vai comprar material escolar na minha papelaria. E vai comprar todo mês. Ele diz, rapaz, eu tenho pouco menino. Não, bota lá, compra 10 mil reais de papel, não me interessa. Como tem prefeitura que compra não sei quantos mil itens para uma rede municipal que tem 1/3 do total de alunos. Né? Por quê? Porque o dono da papelaria, da distribuidora, deu dinheiro para a campanha do prefeito. Aí ele usa a gestão para pagar quem financiou a campanha dele. Né? Políticas educacionais de caráter universalizante, de qualidade, emancipatórias, democráticas, vinculadas ao trabalho com dignidade, valor e a cidadania. Direito à educação como uma condição emancipatória. Ninguém quer educação só para aprender a ler e escrever. A gente quer direito à educação para a sociedade se emancipar. Superar a discriminação, o preconceito, a violência, a desigualdade. Né? O meu PL do Sistema Nacional de Educação é uma contribuição a isso. E o outro PL que estabelece mais tempo de prisão
mais tempo de afastamento da vida pública, seria uma ficha limpa, limpíssima, ampliada, para quem cometer crimes com recursos da educação e outras áreas, né? Bom, eu agradeço a paciência de vocês, a tolerância de ter nos ouvido até agora, de ter transferido de manhã para de tarde. Vou confessar que eu estou um pouquinho cansado, porque essa semana foi de muita tensão, mas ontem eu fiquei muito feliz. E hoje, principalmente, porque depois dessa batalha, eu recebi e compartilhei hoje no Facebook um poema de uma professora de Nazaré da Mata, Edna Leutier, que me mandou, de um artista, falando... Se ele fosse um pintor, quando abrisse a janela, ele veria um novo quadro, e é o novo quadro que ela está vendo da educação. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, a gente tem esses contatos, eu espero que a gente possa interagir com vocês. Minha página, paulorubio.com, o perfil na rede social. É fundamental vocês acessarem o site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Foi a nossa grande parceira na luta do Plano Nacional. O INEP, o Instituto Nacional de Estudo Pedagógico, o IPEA, a CNTE, o Ministério da Educação, e esse site politicasocial.net, que é um site que trabalha muito informações econômicas, projetos econômicos, faz análise do noticiário econômico, há textos, teses, etc. e tal. E eu espero que seja dessa forma que a gente contribua para fortalecer os conselhos. E nós estamos à disposição de vocês, independente de qualquer coisa, se vocês entenderem em algum momento, estejamos onde eu possa vir a estar, agora, no próximo ano, quando for necessário. A realização dessas oficinas, a movimentação de pessoas que podem contribuir com isso. Nós temos uma instituição em Olinda, algumas pessoas daqui talvez conheçam, de nome do Centro Luiz Freire, que tem uma grande referência na área de orçamento público. O Centro de Cultura Luiz Freire é parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, faz parte do MIEI, Movimento Interfórum de Defesa da Educação Infantil, e foi o Centro Luiz Freire que deu apoio lá em Salgueiro para as oficinas de orçamento nos bairros de Salgueiro, que mudou muito a qualidade da participação da população naquela política lá. Então, muito obrigado, gente. Bom trabalho para vocês. Contem conosco.